Queridos irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria estarmos nesta manhã de domingo juntos, reunidos para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Estamos aqui para estudarmos a nossa última lição a respeito deste homem chamado Jó. E eu quero então, nesse momento, orar com você para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e aí então nós meditarmos na palavra do Senhor e sermos alimentados por ela. Feche os teus olhos comigo, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estudarmos a tua palavra. Bendito seja o teu nome, que tens falado aos nossos corações através dessas lições tão ricas e maravilhosas, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, Senhor, que nós passamos nesse trimestre aprendendo dessas lições. Ó Deus, que não fique somente no campo das ideias, mas que possamos, Senhor, viver a tua palavra. Assim nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos neste último domingo do mês de dezembro, último domingo do ano 2020. Estamos estudando a palavra de Deus e nós temos um assunto glorioso, quando Deus restaura o justo. E isso é maravilhoso. Mas antes eu quero relembrar alguns fatos com os irmãos. Quando Jó, ele passa pelas suas dificuldades, passa pelas suas lamúrias, as suas percas, então Deus ali vai restaurar a vida de Jó. Interessante nós observarmos o drama dele, né? Tudo que ele viveu. Mesmo sendo um homem justo, um homem, diz a Bíblia, né? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mesmo assim, viveu um drama na sua vida, perdendo a sua família, como seus filhos, perdeu os seus bens, ficou de uma forma dramática, vivendo um processo dramático na sua vida, tanto física como também espiritual. Vimos também ali o lamento dele, como ele se lamentou, como ele desejou não ter nascido, como ele desejou não ter vindo à vida, mas mesmo assim ele superou todas essas coisas e não blasfemou ao seu Deus. Vimos também os seus três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, com as suas teologias, com os seus conceitos, com as suas ideias, que vieram ali, então, indagar a Jó, vieram ali questionar a Jó, colocando como que ele deveria, então, revelar o seu pecado, porque ele estava passando por um processo que, no pensamento deles, era por causa de algum pecado não confessado. E nós vimos que, no decorrer da lição, que não era exatamente isso, era Deus provando o seu servo, Deus agindo na vida do seu servo Jó. E depois a gente vai ver Jó fazendo a sua defesa, colocando ali os fatos de que ele era um homem sim íntegro, ele era um homem temente a Deus e não era nenhum pecado que ele havia cometido e ele estava então à disposição de Deus. Vimos então Deus ali falando a Jó, mostrando a ele por final que ele é soberano sobre todas as coisas, que ele governa todas as coisas. E nessa lição, na nossa última lição de hoje, nós vamos ver que Deus restaura o justo. Então vamos abrir as nossas revistas na lição de número 13. Quero que você pegue a sua revista e acompanhe comigo, que nós vamos ver aqui o nosso texto áureo, que diz: "E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía." Jó, capítulo 42, versículo 10. E a verdade prática diz: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, ou da sua piedade, ou dos atos de bondade. Isso é muito importante, irmãos, frisarmos e entendermos, porque tudo que nós temos, tudo que nós possuímos é bondade, é misericórdia do Senhor.
Deus faz isso aos bons e aos ruins, aos perversos, aos iníquos, também como os crentes, os salvos em Cristo Jesus. Porque Ele é misericordioso, Ele é o Deus de amor, Ele é amor, por isso Ele faz essas coisas. Muito bem, queridos irmãos, a nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada no capítulo 42, de 1 ao 17. E eu gostaria de pular essa parte, crendo que os irmãos já leram e estão familiarizados com esse texto. Eu quero então, a princípio, partir então para a introdução da nossa lição. É importante dizer que nós, crentes, nós precisamos experimentar pessoalmente a Deus. Porque Jó aqui nós vamos ver que ele conhecia Deus somente de falar. Conhecia Deus por aquilo que as pessoas falavam, pelos seus antepassados diziam. Mas nós vamos ver que agora Deus, que Jó, melhor dizendo, ele conhece a Deus porque ele experimenta a Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós também, irmãos, nós também precisamos conhecer o nosso Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que conhecem o Deus da Bíblia, conhecem tudo da parte de Deus na sua palavra, mas nunca vivenciou, nunca experimentou, nunca teve uma experiência pessoal com Deus. Isso é fundamental na vida do crente, porque não basta só conhecer, é necessário viver, é necessário caminhar, é necessário conhecer, sabe, na essência, na experiência, o contato com Deus. Então, que nessa lição aqui nós possamos, irmãos, conhecer não só o Deus, né, da Bíblia, mas conhecer não só a Bíblia, mas conhecer o Deus da Bíblia. Conhecer o Deus da palavra. Não conhecer só a palavra, mas conhecer o Deus da palavra. Isso é glorioso, experimentar pessoalmente a Deus. Então, eu quero te estimular a isso, que isso fique gravado em seu coração. Na nossa introdução, nessa última lição, nós vamos tratar, então, sobre a restauração de Jó. E veremos que ele dá, quando isso se dá, quando ele se humilha diante de Deus e também intercede a Deus pelos seus amigos. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. Porque Deus no início disse que ele era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuído impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa, gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus por isso. Primeira parte, então, irmãos, da nossa lição vai tratar sobre a humilhação de Jó. E é importante isso porque, irmãos, quando nós falamos de humilhação, quando nós falamos da pessoa se humilhar, nós falamos de caráter. Para a pessoa se humilhar, ela precisa ter caráter. O que é o caráter? Caráter é aquilo que você tem na sua essência, que Deus sabe quem é você. As pessoas confundem, às vezes, a reputação com o caráter. Jó aqui, ele se humilha porque ele era um homem íntegro, ou seja, um homem de caráter. Ou seja, é uma pessoa que se preocupava da vida dele com Deus. A reputação, irmãos, é aquilo que as pessoas pensam que você é. Isso é reputação. E Jó não estava mais preocupado com aquilo que as pessoas achavam ao seu respeito. Jó estava interessado em saber o que Deus queria a respeito dele, o que Deus sabia a respeito da vida dele. Por isso ele se humilha. E nós vamos ver aqui nos capítulos 38, 39 e 40, demonstrando como Deus expôs a Jó, como Deus mostrou a Jó a sua onipotência na criação, o seu conhecimento em preservar tudo aquilo que está nas mãos do Senhor. Mostrou que o patriarca Jó era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela.
Jó, então, precisava se humilhar, porque o nosso Deus é um Deus criador de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas. E ele precisava entender isso. Jó, então, se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Tudo aquilo que ele questionou, tudo aquilo que ele indagou. Por quê? Porque não adiantava questionar a Deus, sendo Ele o Criador de todas as coisas. Sendo Deus o sabedor de todas as coisas, então ele se humilha. E veja bem, nós vamos ver aqui que se Jó não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos de Deus? Ele não tinha o direito de criticar as ações de Deus. Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria Jó diante do Criador dessas criaturas? Veja, irmãos, que a humilhação ela é fundamental na vida do crente. Nós devemos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Nós precisamos confiar, porque quando nós nos humilhamos é porque nós estamos confiando que tudo está no controle de Deus. Queridos irmãos, quantas vezes estamos vivendo por processos que como que estivéssemos de ladeira abaixo dentro de um automóvel onde perdemos o freio e tudo vai desmoronar, tudo vai se acabar. Quantos de nós vivemos assim? Precisamos nos humilhar diante de Deus, diante da sua face, reconhecendo que tudo está no controle de Deus. Ele criou todas as coisas, Ele formou todas as coisas, Ele nos conhece em detalhes. Foi Ele que nos formou, então devemos nos humilhar diante de Deus. E só uma pessoa de caráter, só um crente de caráter é capaz de fazer essas coisas. Se humilhar, reconhecendo que tudo está nas mãos de Deus. Uma outra coisa que nós vamos ver neste ponto da humilhação de Jó é a reverência que Jó tem, a submissão que Deus tem, que Jó tem diante de Deus. Diz aqui que diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama, olha a exclamação de Jó, que está registrado no capítulo 42, do versículo 2, bem sei eu que tudo podes. Louvado seja Deus, irmãos. Isso é reverência, isso é submissão, reconhecer que Deus pode tudo na nossa vida. Isso é muito glorioso, porque as pessoas vivem querendo só o bem, querendo só as coisas boas. Tudo bem, irmãos, não é pecado desejar isso. Mas nós sabemos, e o Evangelho nos mostra isso, que nós viveremos sim por dificuldades, teremos os intempéries da vida. E quantas pessoas que desanimam nessa caminhada. Está aqui o livro de Jó, as lições que nós estudamos, que Jó, um homem íntegro, temente a Deus, um homem reto, que se desviava do mal, mesmo assim, que calamidade, que dificuldade na vida deste homem. Então, querido irmão, o que eu quero te dizer, querida irmã, você que me escuta nessa hora, que independente do seu sofrimento, e eu não quero aqui minimizar e nem comparar um sofrimento ao outro, independente então dos seus problemas, das suas dificuldades, eu quero te dizer que Deus está no controle, glória a Deus, aleluia, por isso Ele governa todas as coisas, mesmo que para você, mesmo que você não consiga enxergar uma solução, mesmo que você não consiga compreender um problema na família, no casamento, com os filhos, um problema de saúde, um problema financeiro, ou sei lá qual seja o problema, querido, independente, minha irmã, independente disso, creia que Deus está no controle, reverencie a Deus, se submeta a Deus, diga como Jó, eu sei que o Senhor tudo pode, bendito seja o nome do Senhor. Esse versículo demonstra a atitude reverente e submissa de Jó diante de Deus. Ele percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino, portanto, era tolice ele discutir ou questionar o conhecimento eterno de Deus, o conhecimento divino de Deus. Isso é glorioso, irmãos. Tudo tem um propósito. Todas as nossas coisas, quando nós estamos em Cristo Jesus, tudo o que vivemos tem um propósito da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso
para que você possa prevalecer, para que você possa permanecer de pé, para que você não venha desanimar. O ano de 2020 está se encerrando. Quantas lutas, quantas dificuldades. Eu quero te dizer que Deus tem um propósito na sua vida, de tudo que passou nesse ano de 2020. E agora vamos avançar para o ano 2021. E nós veremos isso mais à frente. Diz aqui, quem é aquele conhecedor, sabedores de que Deus tem os seus propósitos? Encobre o conselho. Por isso falei do que não entendia. Olha o conhecimento deste homem. Olha a capacidade desse homem de entender isso. Como discutir com Deus? Sem entendimento, então ele questionou, ele falou. E agora ele está reconhecendo que por falta de entendimento. Isso é submissão, isso é reverência diante de Deus. Queridos, eu estou dizendo, irmãos, isso é muito importante. Quando você vai para o profeta Abacuque, você vê o profeta Abacuque ali, perguntando a Deus, questionando a Deus, pela aflição que haveria, pelos inimigos que iriam atacar, por aqueles que iriam prevalecer sobre eles. Você vê o profeta Abacuque questionando a Deus. Mais à frente também você vê que ele reconhece a glória de Deus. E ele vai dizer um poema lindo que todos nós conhecemos, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide. Isso é glorioso, irmãos. Eu sei que nós, muitas vezes, sim, questionamos a Deus, mas eu estou dizendo para você não ficar preso nos seus questionamentos, para você não se agarrar nas suas dúvidas, para você não se agarrar nos seus problemas. Olhe para os céus, olhe para Deus. Ele governa, Ele controla todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, irmãos, então depois que nós vimos Jó se humilhando diante de Deus, depois que nós vimos Jó com toda a reverência e submissão diante de Deus, diz aqui agora o terceiro ponto, isso é glorioso, que Jó vai viver uma experiência viva com Deus. O texto diz aqui que a postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a Deus, sim, mas não da mesma forma que fazia antes. Agora é diferente. Ele agora está indo a Deus com atitude humilde, reflexo de uma experiência vivida com Deus. Como diz aqui a palavra do Senhor, que Jó diz no versículo 3 do capítulo 42, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Irmãos, para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, de ouvir falar, mas agora o patriarca viu o Criador, ele experimentou, ele teve uma experiência pessoal com o Criador. Essa experiência mudou a forma de Jó ver as coisas. Isso é glorioso, irmãos, porque Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição. Irmãos, quantos dentro da igreja estão vivendo assim? Sabem tudo de Jesus? É capaz de dizer, transcorrer da pessoa de Jesus, desde o do seu nascedouro, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, as promessas feitas pelos profetas. Muito bem, conhecem Jesus, mas conhecem literalmente, conhecem na palavra, mas isso não é suficiente. É necessário você viver uma experiência com Jesus, uma experiência de conversão, uma experiência de nascer de novo. Bendito seja Deus, como Nicodemos, que foi ter de noite com Jesus, um homem que sabia da letra, que sabia da palavra, um mero conhecedor das Escrituras. Mas Jesus disse para ele, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, viver uma experiência com Deus. Bendito seja o Senhor. Isso é glorioso. Nós não podemos nos contentar com um conhecimento apenas teórico acerca de Deus, mas devemos experimentar Deus. Isso é fundamental para a minha vida e para a sua vida. Quando temos experiências vivas com Deus, renunciamos àquilo que nós pensamos e achamos, porque Ele age soberanamente.
Quando nós vivemos uma experiência com Deus, irmãos, confessamos as nossas misérias no pó e na cinza. Porque então, nessa experiência, nós nos humilhamos. Jó se humilha, Jó é reverente, é submisso. E na sua experiência ele faz isso com Deus. Rejeitamos, irmãos, o nosso orgulho, rejeitamos a nossa rebeldia, quando nós experimentamos de verdade a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é glorificado em todas as áreas da nossa vida, quando nós nos humilhamos, quando nós nos submetemos a Ele e experimentamos a glória dEle na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, irmãos, nós estamos agora caminhando para o segundo ponto. E aí, então, nesse segundo ponto, nós vamos ver a intercessão de Jó. E isso é maravilhoso, isso é glorioso, irmãos, porque se tem um ministério que todos nós crentes temos, é o ministério da intercessão, da reconciliação. E o primeiro ponto aqui fala a ira de Deus. Vejam comigo na sua revista que após ter se dirigido a Jó, o Senhor voltou-se para Elifaz. Diz a palavra de Deus assim: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Capítulo 42, versículo 7. Estas palavras aqui, irmãos, dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Veja, irmãos, demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras. Isso é fundamental. Elas partiam de premissas falsas. Nós vimos isso no decorrer das lições. Teologias, conceitos com meias verdades. Isso enfraquece o crente, isso destrói a igreja. É importante lermos e entendermos isso. Os amigos de Jó aqui não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por Jó. E Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam, não. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas. Jó se humilha não porque ele pecou como pensava os seus amigos. Ele se humilha porque ele falou precipitadamente, revelando o seu orgulho, a falta de bom senso. Ou seja, em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos antes do seu sofrimento. Devemos entender isso, como nós vimos nas outras lições. O crente pode sofrer, sim, irmãos, pode sofrer. A Bíblia registra isso. No Evangelho nós vimos isso. A vida do crente, sim, por muitas vezes é uma vida sofredora. É uma vida de muita dificuldade. Mas isso não significa que Deus não está no controle, como eu disse aqui. Não significa que este crente não será recompensado no futuro. Nós precisamos olhar para o céu. Porque mesmo que soframos aqui, mesmo que venhamos padecer nessa caminhada, nós não somos daqui. A pátria celestial nos espera. Bendito seja Deus. O segundo ponto aqui vai mostrar o pecado dos amigos de Jó. Representados por Elifaz, o mais velho deles, o pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Queridos irmãos, precisamos entender isso. Deus é justiça, sim, mas Deus também é amor. A mesma medida de justiça de Deus é a sua medida de amor, porque Ele é um Deus de justiça. Ele é justiça, como Ele também é amor. E aqui os amigos de Jó destacaram, colocaram uma diferença na justiça, elevando a justiça e diminuindo a soberania de Deus, o amor de Deus. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino como resposta a um pecado praticado. E nós sabemos que não é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação do amor, da graça de Deus e não uma forma de punição. Então, queridos irmãos, a sua dor,
a sua luta. Olhe para ela como uma forma de Deus agir, manifestando o seu amor e a sua graça na sua vida. Deus não está te punindo. Deus não está sendo como um Deus carrasco na sua vida, mas que você possa aprender, entender que mesmo no sofrimento, Deus demonstra o seu amor e a sua graça na sua vida. Paulo vai corroborar com esse princípio quando diz que nos foi concedido a graça de padecermos por Cristo e não apenas de crermos nele. Sofremos com Cristo. Bendito seja Deus, se somos glorificados com Cristo, também padeceremos com Cristo. E nisto os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam da intercessão do homem de Uz. Era necessário então que Jó orasse pelos seus amigos. Ah, queridos irmãos, está passando por luta, está passando por grande provação. Comece a orar. Comece a orar até mesmo por aqueles que não estão entendendo o que você está passando. Comece a interceder pelas pessoas. Você vai ver que coisa gloriosa que Deus faz na sua vida. Isso é maravilhoso, bendito seja Deus. O quarto ponto aqui, nós vamos ver então a oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha esses amigos a irem ao patriarca para que este interceda por eles. E esse episódio, irmãos, mostra que uma teologia errada evidentemente conduz para uma crença igualmente equivocada. Nós já falamos sobre isso aqui nessas lições passadas. Uma teologia errada, aquilo que você acha que é correto, mas está errado, vai te conduzir para uma crença igualmente equivocada. É fundamental, irmãos, para nós crentes em Cristo Jesus entendermos isso. Eu vou te dar um exemplo, vou tentar simplificar um pouco mais isso para você. Se a sua crença, se a sua religião, se a sua teologia não faz de você um homem de caráter, não faz de você um homem piedoso, presta atenção, se aquilo que você crê, se aquilo que você pratica na casa de Deus, se aquilo que você pratica como dizendo um cristão, e não torna você um homem humilde, humilhado debaixo das potentes mãos de Deus, se aquilo que você crê, se aquilo que você está vivendo como fosse pela palavra, mas que isso não muda a sua vida, não transforma o seu jeito de ser. Ah, eu sou durão assim mesmo. Ah, eu sou carrasco assim mesmo. Ah, eu sou... Irmãos, o Evangelho transforma, o Evangelho muda. Quando nós temos uma teologia correta da palavra de Deus, nós nos humilhamos. Nós somos submissos à vontade de Deus. Então não tem essa, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não existe isso, irmãos. O Evangelho ele é confrontador. O Evangelho ele muda o nosso jeito de pensar. O Evangelho muda a nossa ideia das coisas que para nós parece ser correta. Porque nós precisamos viver de acordo com o Evangelho, com aquilo que Deus quer que vivamos. Então, se a sua teologia, se os seus livros, aquilo que você lê, se a sua forma de crer não muda a sua vida, você precisa rever o Evangelho na sua vida. Porque é bem certo que a sua teologia está errada. E, por consequência, você está vivendo de uma forma equivocada. Então, mude de vida, irmãos. Faça, então, aqui como os amigos de Jó. Precisa de oração. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica, sincera, mas errada, diz o texto. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como uma provação. Eles achavam que Jó estava sendo punido por Deus. Não, Jó estava sendo provado por Deus. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro, com seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Agora esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos,
vai socorrer seus amigos por meio da oração. Então, que nessa manhã de domingo, se você é conhecedor, se você tem entendido, mas não tem mudado o seu comportamento, a sua maneira de ser, você precisa se humilhar. É necessário que oremos por você. É necessário que você também entre em oração para que Deus possa mudar a sua maneira de ser. Bendito seja Deus. Seguimos agora, irmãos, para o terceiro ponto da nossa revista, o último ponto, que vai falar sobre a restauração de Jó. E primeiro nós vamos ver a restauração moral e espiritual de Jó. Vemos aqui que a restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. E aqui vale a pena destacar que as bênçãos recebidas por Jó devem ser vistas como uma restauração e não uma retribuição. É importante isso, irmãos, porque tudo que nós recebemos de Deus não é porque nós merecemos, mas é pela sua infinita graça e pela sua misericórdia. As nossas obras, irmãos, não podem nos salvar. Aquilo que nós fazemos não pode nos salvar, mas é bem certo que todo salvo fará as boas obras. É Deus que faz isso em nós. Então Deus aqui restaura a moral e a vida espiritual de Jó. Não há, irmãos, uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. Não, nós não vimos isso aqui nessas lições e na palavra de Deus. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. Não confere com esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama, porque Deus é amor. E não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Precisamos entender isso porque muitas igrejas vivem esse frenesi da barganha com Deus. Ah, se eu participar tantas vezes da igreja, se eu participar tanto... Irmãos, eu creio que Deus faz, eu creio que Deus opera. Mas é triste ver que as pessoas às vezes fazem isso e depois não querem mais saber de Deus. Ou seja, querem as bênçãos de Deus, mas não o Deus das bênçãos. E aí então elas entram numa barganha com Deus. Ah, se o Senhor me der, eu vou fazer isso. Ah, se o Senhor me der... Irmãos, isso é perigoso. Isso é muito perigoso porque Deus aqui está mostrando que Ele é um Deus, sim, galardoador. Ele é um Deus de amor na sua natureza, na sua essência. Bendito seja Deus. E vemos aqui que, sim, o ímpio, ele às vezes prospera. Ele às vezes prospera nos seus bens, com a sua saúde, é verdade. E muitas vezes nós vamos ver o crente fiel, temente a Deus, piedoso, que não prospera, passando por dificuldade, doenças, lutas. Mas, irmãos, onde está o fim do ímpio? Para onde o ímpio está caminhando? Para a perdição eterna. E nós, crentes, que estamos sofrendo, lutando, para onde nós estamos isso? Para onde nós estamos indo? Para a glória de Deus, para a eternidade com Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus, a nossa recompensa já está reservada. O nosso galardão está sendo reservado. Bendito seja o nome do Senhor. E ainda dentro desse ponto aqui, da restauração de Jó, depois que Deus restaura a moral e a vida espiritual de Jó, Deus restaura Jó também, socialmente e materialmente. Olha que coisa linda! A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. Vamos ver aqui no capítulo 42, do versículo 11. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele suportou sozinho o que pensavam ser um julgamento de Deus. Ele ali só, ele Deus, mas agora
todos veem a graça divina sendo derramada de forma abundante sobre a vida de Jó. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social, aleluia, e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó, capítulo 42, versículo 10. Que coisa gloriosa, irmãos. Que coisa bendita é o nome do Senhor. Veja bem, irmãos, a restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual. Jesus faz isso em nós. Jesus restaura a nossa vida moral. Jesus restaura a nossa vida social. Restaura também a nossa vida material, trazendo dignidade ao homem que teve por meio da graça divina a imagem de Deus restaurada. Quando o homem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tudo isso na vida dele é transformado, aleluia, restaurado. Eu não estou falando que você vai ser rico, porque o homem de Uza aqui, Jó, sim, foi um homem milionário. Mas é nítido, irmãos, que quando nós estamos em Cristo Jesus, o pouco que temos é muito. Tudo pouquinho que nós temos é glorioso. Somos gratos a Deus. Então nós somos sim, vamos experimentar uma restauração espiritual, moral, social. Quantas pessoas precisando disso? Quem sabe você que me escuta nessa hora, precisa ser restaurado espiritualmente. Você que está fraco, desanimado, em nome de Jesus, se achegue a Cristo e seja restaurado espiritualmente. Quem sabe você se desviou dos caminhos do Senhor, então perdeu a sua moral, não tem mais moral nenhuma na sua vida, perdeu o seu convívio social com as pessoas, ao ponto até mesmo de perder seus bens materiais. Tenha um encontro com Jesus nessa manhã. Ele restaura a sua vida espiritual, sua vida moral, sua vida social, sua vida material. Ele é um Deus poderoso que pode fazer isso na sua vida. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos chegando ao fim dessa lição e também dessa nossa revista. E antes de eu concluir, eu quero primeiro dar a você a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, de entregar o seu dízimo. Se você tem um voto também, assim o fazer. Você vai observar no canto do vídeo as nossas contas, a conta da igreja, vai perceber que tem também a ferramenta do PicPay. Nós também temos aí o Pix, que você também pode fazer uma transferência sem taxa nenhuma, de forma que você possa nesse momento contribuir com todo o seu coração, com toda a alegria, reconhecendo que Deus é soberano sobre a sua vida, reconhecendo que Deus tem agido na sua vida, que Ele governa a sua vida, reconhecendo que tudo que você possui, na verdade, pertence a Deus. Então você, nesse momento, pode glorificar e bendizer o nome do Senhor com seus bens, com tudo que você tem para a glória dele. Então faça isso com muita alegria, enquanto está aqui no vídeo a conta da igreja, a ferramenta do PicPay, também o code do Pix, que você possa fazer uma transferência se você assim o desejar. Muito bem, irmãos, e eu chego à conclusão, então, da nossa lição. E eu quero, irmãos, concluir aqui dizendo o seguinte: mesmo em frangalhos, mesmo despedaçado, e mesmo não passando de ruínas, deveria Jó, naquele momento, atuar como sacerdote, daqueles que muito o feriram com suas palavras. Mesmo passando por tudo que ele passou, deveria Jó agora orar e interceder pelos seus amigos? Queridos irmãos, veja que incrível semelhança com o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Embora
tenha sido retratado pelo profeta como alguém desprovido de parecer de formosura, embora muitas vezes sendo por nós, não levando em consideração quantas vezes pecamos diante do nosso Senhor, mesmo assim, o Senhor Jesus intercede por mim, por você. Olha que coisa linda, olha que coisa gloriosa. Se este retrato que o profeta revela do Senhor parece forte, o que diremos então do nosso Senhor Jesus Cristo? Se é forte vermos aqui, agora Jó intercedendo pelos seus amigos, que falaram mal, que pensaram mal, que concluíram errado. Se é interessante nós olharmos e é impactante vermos Jó intercedendo por eles, imagina, queridos, Jesus intercedendo por você, o Criador de todas as coisas, aquele que formou todas as coisas pelo poder da palavra. Diz a Bíblia que aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes abriu mão da sua glória, aniquilou-se, veio ao mundo, se fez servo, veio para morrer em morte de cruz por você, para te dar vida, morrer para dar vida a você. Isso é glorioso. Jesus intercede por mim e por você. Olha que semelhança gloriosa. Ainda no ponto de conclusão, eu quero mostrar aqui uma outra coisa muito interessante, que os críticos literários, eles criticaram a forma como foi escrito o livro de Jó. E uma das críticas, colocando defeito no livro de Jó, é que o antagonista da história, que é Satanás, sai de cena ainda no início da história. E o segundo é que, diferentemente dos dramas gregos, romanos, ingleses, que gostam de um final que não seja feliz, o livro de Jó tem um final feliz. O que eu estou dizendo para vocês, irmãos? Eu estou dizendo que os críticos literários seculares classificam esse livro até mesmo como um defeito, como se não fosse perfeito, porque o antagonista, que é Satanás, não aparece depois, logo no início, desaparece. E o final, que é tão trágico, que é tão melancólico, que parece que não vai dar em nada, de repente, Deus muda a história, Deus transforma tudo e faz tudo de novo e retribui a Jó 2 vezes mais. Queridos irmãos, preste atenção nisso. Por mais que os literários seculares não compreendam isso, nós servimos um Deus que tem sim um fim, um final feliz, um final glorioso para todos quantos receberem Jesus como Senhor e Salvador da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, por mais que vivamos calamidades, por mais que vivamos lutas, tribulações, o nosso fim é feliz, o nosso fim é nas mansões celestiais, o nosso fim é com Jesus nos céus. Bendito seja o nome de Deus. Glórias ao Senhor. Então, irmãos, chegamos ao final de mais um trimestre e aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Aprenda isso. Nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos serão recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Lembra do rico e Lázaro? O rico que tanto gozou nessa terra, que comeu o melhor dessa terra, mas não tinha o Deus de Abraão como seu Deus. Ele morre. E no mesmo dia morre Lázaro, um mendigo que sofria, que era penalizado,
mas cria no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E diz a palavra do Senhor que naquele mesmo dia, o rico foi levado para o inferno e Lázaro foi levado para o seio de Abraão. Queridos irmãos, o final do crente é um final feliz. Deus sim julgará todas as coisas. E por mais que tenhamos uma vida difícil, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus atua, irmãos, na linha do nosso viver. Ele conhece todas as coisas. Assim podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque Deus nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, ao diabo, que nós, homens, podemos servi-lo sinceramente. Ou seja, servir a Deus sem uma relação de troca, de barganha. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Porque ele foi temente a Deus, foi íntegro, foi reto e se desviou do mal. Queridos, que nós sejamos assim. Que haja caráter na nossa caminhada, que sejamos homens e mulheres de caráter, homens íntegros, retos, temente a Deus e que se desvia do mal para a glória do seu nome. Bendito seja Deus por essa lição, bendito seja Deus pela sua palavra aplicada na escola bíblica dominical, que você seja sim um aluno assíduo, que você seja um aluno fervoroso, que tenha prazer de estudar as lições. Bendito seja o Senhor. Eu quero orar nesta hora. Antes de orar, eu quero convidar você que ainda, se porventura você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você possa se inscrever no nosso canal. É importante que você se inscreva no nosso canal. É importante que você aperte ali o sininho do like, dê um like ali. Você vai receber todas as nossas informações, todos os nossos estudos, nossos sermões. Você vai receber. Faça isso para a glória de Deus. Outra coisa importante, é importante você fazer comentários. É importante você ir lá e comentar sobre o vídeo que você está assistindo. Coloque ali o seu comentário. Isso é bom, isso vai nos ajudar a divulgar mais a palavra de Deus, para que ele alcance ainda mais pessoas. Então eu te convido a fazer isso para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse trimestre, por estudarmos essas lições tão preciosas. Vamos orar a Deus, agradecendo, nos humilhando debaixo das suas potentes mãos, porque o final, esse ano se finda. Quantas lutas, quantas provas, quantas perdas, quantas pessoas estiveram vivendo situações parecidas com a de Jó, mas pense, irmãos, o teu Redentor vive, aleluia. Deus é fiel, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Fecha os teus olhos comigo. Ó Deus, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Por esse ano, Senhor, que se encerra. Ó Deus, por essas lições estudadas, pelo aprendizado da tua palavra, por termos aqui, Senhor, a vida de Jó como exemplo, que devemos, Senhor, viver uma vida, Senhor, íntegra, sendo reto diante do Senhor, temente a tua palavra. Devemos ser homens e mulheres que se desvia do mal. Bendito seja o teu nome, Senhor, que temos Cristo Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador, que intercede por nós. Ó Espírito Santo, Senhor, que intercede com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando nós somos falhos, mesmo quando erramos e pecamos, o Senhor intercede por nós. Bendito seja o teu nome. Então, Senhor, visite cada casa nessa hora, cada lar, cada irmão que nos assiste. Visita, Senhor, poderosamente. Atue, Senhor, na vida de cada crente, Senhor, por louvor da tua glória. Que sejam transformados, que sejam, Senhor, ó Deus, possam ter uma vida de humilhação diante do Senhor, porque a tua palavra diz que aqueles que se humilharem, o Senhor irá exaltar. Bendito seja o teu nome, que o Senhor possa fazer essas obras poderosas, Senhor. Ó Deus, e nós te pedimos também, esse ano que se inicia, Senhor,
que possamos estar firmes na Tua presença, firmes nessa caminhada, Senhor. Que as próximas lições, que a próxima revista do próximo trimestre, Senhor, fale também profundamente aos nossos corações e que venhamos, Senhor, não só conhecer o Senhor de ouvir falar, mas conhecer o Senhor te experimentando, vivendo a palavra para a glória do Teu nome. Nós assim oramos, nós assim, Senhor, pedimos a Ti, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.